Nós estamos aqui recebendo no estúdio do Cartaz da Cidade o vereador de Salvador, Alexandre Aleluia, né, um pretenso candidato a deputado à Câmara Federal. Mas vindo aqui em Juazeiro, Alexandre, é um prazer receber aqui no norte da Bahia. Os juazeirenses agradecem mais uma visita política e torcendo também que essa visita não seja apenas de passagem, que seja para lutar em prol da população juazeirense. É um prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui em Juazeiro, no Cartaz da Cidade, né? Eu gosto muito de Juazeiro, gosto muito da região, e sempre que eu venho aqui tenho um enorme prazer. Alexandre, na sua apresentação eu estive olhando um pouco, o senhor fala muito sobre que é defensor das liberdades, né? Defende a democracia. O que seria isso? Vamos lá. Eu defendo de maneira muito clara o que eu chamo de lealdades. Você ter a lealdade a seu irmão, sua família, lealdade à sua comunidade, lealdade à pátria e lealdade a Deus. Então, de maneira muito clara, eu sou cristão, então a gente tem as nossas liberdades que são liberdades com responsabilidade. E eu encaro muito bem que a gente tem que ter uma sociedade com ordem, com a sua liberdade, que é a liberdade, digamos assim, limitada, e lógico, com a melhor forma de governo, que é a democracia. Então, essa é a minha defesa, clara e cristalina. Tem gente que tem político que fica variando aí, cada hora defende alguma coisa. Quem me acompanha desde 16 vai ver lá que não mudo. Tenho meus valores muito claros, que eu digo que são os valores dos brasileiros. O Brasil é forjado, é criado exatamente na ideia do cristianismo, do respeito ao próximo, da ordem moral, da liberdade de empreender. Eu falo muito disso, liberdade de você construir seu próprio negócio, liberdade de buscar sua própria felicidade, e a liberdade da fé, a liberdade de você ter a sua fé e o respeito a Deus. Então, pronto. Você respeitou a sua história, respeitou o Brasil e respeitou Deus, não é à toa que o presidente fala, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ele não está errado, ele está exatamente transcrevendo os valores do brasileiro. Nessa sua trajetória política, o senhor vem de um berço, né, político, e o senhor pretende deixar o DEM para compor aí um partido, Aliança do Brasil na Bahia, já que o senhor também, né, liderou essa mobilização para a criação desse partido em prol do presidente Bolsonaro? O Aliança pelo Brasil, né, foi um movimento político que eu fiz parte, que eu acabei realmente trabalhando muito em prol disso, não vai sair a tempo de 22. Então, é fato isso. Eu hoje estou no Democratas, tenho divergências que são claras, né, são públicas. Inclusive eu me coloquei contra a criação de núcleo, diversidade, enfim, coisas que eu encaro que não são da raiz não fazem parte da raiz do partido. Eu sempre digo que fidelidade partidária é uma coisa, prisão partidária é outra, não pode confundir. E difícil prever futuro ainda em relação à política eleitoral, mas o que eu me limito a dizer agora é isso. Eu estou, digamos assim, atento às divergências, que são divergências para mim muito caras, né? Inclusive, meu eleitor me cobra isso, né? Minha maior fidelidade e lealdade é a meu eleitor, então pode ser que tome alguma decisão em breve, mas por enquanto eu prefiro não antecipar. E quais seriam essas divergências? Vamos lá. Eu deixei bem claro essa criação do DEM Diversidade, que é um núcleo que para mim é um núcleo de ideias de esquerda, de dividir a sociedade, de gerar ressentimento entre as pessoas, de dizer que de um lado os negros têm que brigar com os brancos, os ricos com os pobres, os héteros com os LGBTs. Eu sou contra isso. Eu me coloco muito claramente contra isso. Inclusive, isso faz parte da formação do partido, ou seja, é algo novo que está sendo criado no partido. Segundo, para mim é muito claro também que muito mais ligado às ideias e às raízes do partido é o presidente Jair Bolsonaro.
E muito diferente seria apoiar, por exemplo, Ciro Gomes. E o partido tem horas, né, algumas horas, alguns momentos, indo por esse caminho de Ciro Gomes. Ciro Gomes, para mim, é exatamente o oposto do que eu defendo. A gente estava falando aqui de liberdade, de tranquilidade, de valores dos brasileiros, e Ciro Gomes defende exatamente dividir a sociedade, controle social, menos liberdade, mais Estado, não exatamente contra a família. Então, tudo que eu... vamos lá. Apartheid. Aí você para e pensa, esse caminho não é o meu caminho de vida, o que eu defendo de corpo e alma. Então, você toma um susto, espera, e eu repito, fidelidade partidária é uma coisa, prisão partidária é outra. E por que esse partido não saiu do papel ainda? Olha, é difícil explicar, muita coisa burocrática também, né? O Aliança pelo Brasil exige, né? Aliás, qualquer partido exige, para ser criado, uma quantidade mínima de assinaturas, que, se eu não me engano, no Brasil chegava em torno de 500 mil assinaturas. E acho que 9 ou 10 estados teria que chegar ao mínimo de assinaturas. A Bahia, inclusive, estava bem próximo a esse número, mas tem uma lista de partidos lá na burocracia do TSE para serem criados, enfim, entrou num espaço cronológico muito complicado. Veio pandemia também, que eu acho que prejudicou isso, todo o andamento, e eu acho que não sai a tempo. O senhor é vereador, né, como a gente já disse no início da entrevista, de Salvador, e já pleiteia aí uma vaga, né, na próxima eleição como pré-candidato à Câmara Federal. O senhor estaria se aproveitando também do capital eleitoral do seu pai, José Carlos Aleluia, e qual seria aí o objetivo, né, de saltar, digamos que, degraus? Vamos lá, eu enxergo claramente que a Câmara Federal tem pouca gente representando esses valores que eu citei agora há pouco. Tem pouca gente defendendo verdadeiramente a liberdade do brasileiro, pouca gente defendendo a família brasileira, o respeito entre as pessoas, a relação com a criminalidade como deve ser tratada, né, um criminoso como deve ser tratado. Então, todos os valores que eu defendo. Eu vejo muito claramente uma subrepresentação na nossa classe política. Então, se tem subrepresentação é porque tem espaço para uma eleição, né, você poder abraçar esse povo, que eu enxergo que é muita gente que está subrepresentado. Eu enxergo claramente que a eleição de 2018 foi isso. Existe uma subrepresentação dos valores dos brasileiros que estava clara, tanto é que um presidente se elegeu ali com um orçamento baixíssimo de campanha eleitoral, sem tempo de TV, porque as pessoas realmente enxergavam, essa classe política aí realmente não condiz com o que eu penso, não condiz com a alma do brasileiro, não fala o que o brasileiro quer escutar, não é o político que o brasileiro quer que seja. Então, não à toa que ele se elegeu lá, teve tanto voto. Então, eu enxergo também que no processo proporcional também tem uma falha muito grande de representação. E até muito díspare com quem a gente vê até na rua. Vê gente defendendo muita coisa que, quando você vai para os políticos, tem muito pouco político defendendo. Essas bandeiras que o senhor defende, né, comungam com as mesmas bandeiras que o presidente Jair Bolsonaro. Por isso, talvez, vocês sejam tão próximos. E o fato do pai do senhor ter sido demitido da assessoria especial do Ministério da Saúde, isso criou algum arranhão entre vocês? Não foi demitido, ele pediu exoneração, porque ele entrou no governo a convite do então ministro. Então, a partir do momento que o ministro saiu, ele pediu exoneração. Inclusive, ele continua não no governo, não no cargo do governo, mas é um cargo indicado pelo governo, que é o conselho da Itaipu, né? Da Itaipu ele foi convidado, Binacional. Então, pelo ministro Mandetta, né? Exatamente, ele fazia parte da equipe. Então, é natural, quando você faz parte de uma equipe, se o chefe da equipe sai por algum motivo, você também deve, né, normalmente você deixa que o próximo entre e componha a nova equipe. Então, a relação dele é boa, continua sendo boa com o governo, e eu também me dou bem. Então defendo as mesmas coisas, e quando você defende os valores semelhantes, a relação sempre fica mais saudável.
Como vereador de Salvador, né, exercendo um cargo legislativo na capital, como é que o senhor assegura, né, que vai envidar esforços para destravar o projeto da travessia urbana em Juazeiro? Quando estive aqui, dia 9 de maio, né, eu estive com o deputado Eduardo Bolsonaro e a gente fez uma reunião com a prefeita, Suzana. E a gente acho que a prefeita expôs de maneira muito boa, né, muito acurada, como se encontrava a ponte e a importância que tinha a ponte. Inclusive no dia anterior a gente tinha passeado pelo velho Chico e ele pôde ver, eu expliquei para ele antes, ou seja, ele já sabia visualmente o que era. Eu falei a ponte Picolé, né, que popularmente é chamada, e ele ficou realmente sentido com a demanda, e acho que após a prefeita explicar muito bem também, ele falou na hora, eu vou levar o Tarcísio. O ministro Tarcísio, ele até me disse na hora, o ministro Tarcísio é muito direto. Ele olha, pensa e fala, dá, não dá, não dá. Então, ele pode deixar que eu vou levar para lá. E logo na segunda-feira, a gente voltou no domingo, né? E na segunda-feira ele teve a reunião com o ministro Tarcísio e depois me sinalizou, a reunião foi boa e o ministro quer fazer. Mandou até, inclusive, fazer já o orçamento, já começaram a preparar, e eu acho que em breve a gente vai ter novidade em relação a isso aí. Eu até vi o ex-prefeito reclamando aí, né? Acho que falando que isso aí era projeto nosso, projeto que pegou, fake news, algo parecido, não foi? E nessa seara, vereador, mas na verdade ele não tocou o projeto, né? Na verdade ele foi bloqueado o contrato dele por conta de superfaturamento, né, em compra de brita, né? O próprio TCU, na época, orientou a Comissão Mista de Orçamento a bloquear o contrato e não enviar mais dinheiro para o contrato da ponte. Então, por isso que parou. Então, é o que Bolsonaro fala. Basta não roubar, não fazer coisa errada, que as coisas saem, que as obras saem. Então, acho que agora vai. É isso. E nessa vertente aí, a gente sabe que esse projeto do anel viário, antes, né, foi o primeiro projeto elaborado, o anel viário, foi na gestão do ex-prefeito de Juazeiro, Misael Aguilar, que aí foi bloqueado, teve alguma falha no projeto e depois foi passado adiante e teve o bloqueio, né, na gestão do ex-prefeito. E aí o juazeirense fica muito curioso para saber por que esse projeto tão travado, mais de uma década, né, travado em Juazeiro, e isso atrapalha também a agricultura, né, porque o escoamento da produção agrícola na região é bastante atingido. É uma pena, né? Mas a classe política às vezes insiste nisso, em realmente preterir o povo e ficar e realmente fazer coisa errada. O documento do TCU é muito claro, tem superfaturamento ali, sobrecompra, né, que chama, no contrato de brita. Por isso que o próprio TCU mandou a Comissão Mista de Orçamento do Congresso, que era quem garantia o recurso, não mandar mais recurso. Então, por isso que parou a obra. Não tem muito o que falar. O documento é público e é claro. Inclusive, o valor de 11 milhões, 8 milhões mais 3, né? Então, agora vai. Agora é o que Bolsonaro fala, que o nosso presidente fala. Basta não roubar, basta não fazer coisa errada que as coisas andam. Tenho certeza que agora vai. O senhor é mais um a levantar essa bandeira de destravar a travessia urbana, a obra de travessia urbana em Juazeiro. Certo. Isso se dá pela importância de Juazeiro no cenário político na Bahia, né, no Brasil, já que o senhor pretende concorrer à vaga na Câmara Federal, ou o senhor tem outros projetos, vislumbra outros projetos para Juazeiro? Meu projeto é representar pessoas, certo? Eu tenho muito claro que a gente, parlamentar, representa ideias, valores, né? Então ele pode representar uma comunidade fazendo discurso, né? Ele pode representar defendendo ideias ou projetos ou emendas que sejam atinentes ao que ele defende, né? Os valores do povo que ele defende, e ele pode também, via representação local, que é algo que faz parte do parlamentar, né? Continuar defendendo ali a comunidade que ele representa.
Inclusive, todo parlamentar tem direito a uma emenda parlamentar. Todo mundo sabe que é isso. Eu, como vereador, tenho direito lá também, emenda parlamentar municipal. Emenda parlamentar tem gente que não sabe o que é, inclusive eu tenho certeza que tem deputado, tem parlamentar que não sabe direito o que é. Então, basta dizer que você, como um parlamentar, você deveria estar, né, na teoria, muito mais próximo da população do que um burocrata. Então, você como parlamentar, você tem o direito de chegar e fazer o seguinte: olha, eu quero emendar o orçamento e colocar exatamente uma obra que eu, como estou na rua, como estou próximo das pessoas, a enxergo como urgente. Então, daí vem o termo emenda parlamentar. Então, eu quero representar com esses pilares, os valores, falando valores, defendendo valores, projetos de lei, emendas em projetos que sejam realmente, que defendam esses valores: liberdade, a tranquilidade, a ordem, a família, respeito às pessoas, integridade nacional, a pátria, e por fim, ter a representação local, exatamente sugerindo urgências que eu enxergo como uma aliança que eu faço com as pessoas. E aqui o que eu proponho, lógico, sou pré-candidato ainda, mas o que eu tenho proposto com o Juazeiro é uma aliança, né? Inclusive, o termo aliança está na Bíblia. A primeira aliança que foi feita foi Deus com o povo, exatamente com os políticos, né? E Moisés descia do monte e falava: ó, vamos fazer uma aliança e vamos defender aqui o certo, e que são os ensinamentos de Deus. Então, basicamente, essa é a única aliança possível. Então, o que eu proponho é isso, né? Então, basicamente, representar as pessoas, defender, falar, dizer o que está errado, defender valores, projetos de lei e urgências das pessoas. Quanto à travessia urbana, a gente volta para falar da travessia urbana, que é uma urgência. A travessia urbana é uma urgência. E o povo de Juazeiro aguarda bastante. Eu não tenho direito a emenda parlamentar ainda. Não sei se posso ter, mas eu tenho direito a defender a urgência, né, de tal projeto. Isso, nessa linha de raciocínio, né? Lembrando que o senhor é vereador em Salvador, mas seguindo essa linha de raciocínio, que recado o senhor deixaria, né, pela aproximação que o senhor tem com o governo federal, ao povo juazeirense, ao povo ribeirinho, que circula aqui pela Ponte Presidente Dutra, que recado o senhor deixa para o povo de Juazeiro? O recado que eu deixo é que nós temos um presidente que realmente defende a liberdade das pessoas, do brasileiro. Eu diria que tem uma classe política, muita gente aí da classe política, muita gente do chamado show business, né? Que quer, na verdade, o controle social, quer que volte ao que a gente tinha antes, que era esse reinado do PT, né? Dinheiro nosso sendo enviado para fora, para ditaduras, dinheiro sendo roubado e muita burocracia, muito controle, Estado gigante. E nós temos, felizmente, um presidente que defende exatamente o oposto a isso, ou seja, que defende que a produção, o trabalho do povo realmente seja do povo real. Um presidente que é gente comum. E quando a gente fica próximo a isso, acho que fica próximo também defender as urgências do homem comum, que é tal como a urgência da revitalização da travessia. Então eu, como aliado aí, político que quero realmente, enxergo o presidente Jair Bolsonaro como símbolo exatamente desse patriotismo, podem ficar tranquilos que eu estarei junto, tanto na defesa desses valores, como da urgência do povo de Juazeiro, como a travessia urbana. A gente agradece a entrevista, o Cartaz da Cidade fica muito grato. Muito obrigado. Pela sua presença aqui e estará sempre de portas abertas. Muito obrigado pela recepção. Tenho um prazer enorme falar aqui para Juazeiro sempre. E próxima vez quero voltar. Ok, obrigada.